Cumprimento os alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor. Eu quero, nesse momento, falar sobre a lição número 7, que tem o título Uma prova de fé, a entrega de Isaac. A leitura em classe está lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 11. O texto aula é no Gênesis capítulo 22, verso 2. Nós vamos ter aqui a introdução da lição. Deus dirigiu Abraão ao sair da sua terra pelo meio dos seus parentes. Nós estamos aqui nessa introdução, e uma terra que ele não conhecia. A palavra-chave é a palavra fé. O 21, Abraão tem a sua fé aprovada, que Deus manda Abraão sacrificar Isaac, né? Está em Gênesis capítulo 21, versículo 5. O nascimento de Isaac foi um milagre. E está escrito que Sara concebeu um filho, já estava com 90 anos, e Abraão com 100. Gênesis 21, 5. Como criança, Isaac alegrou o coração dos seus pais, de Abraão e de Sara. Nós vamos ver que Isaac deveria casar e ter muitos filhos, mas o impossível aconteceu. O impensável aconteceu, né? Deus chamou o patriarca e determinou que sacrificasse o seu filho lá no Monte Moriá. E escondeu isso da Sara e levou ele como patriarca, não deixou também de ser provado. Ele sendo fiel, homem de fé, ele foi provado por Deus, sacrificando, levando o seu único filho, o filho da promessa, a obedecer a Deus, levando para o sacrifício. Abraão obedeceu ao questionar. Nós vamos ver aqui no relato, aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 3 ao 5, diz que Abraão se levantou, chamou Isaac, né? E preparou a lenha, o altar, o sacrifício, juntamente com seus ajudantes. E o moço levou o moço até o Monte Moriá, como se diz lá em Gênesis capítulo 22, verso 5. Abraão não era perfeito, né? Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3, ele mentiu ao rei Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Porém, na história diz que era minha irmã, mas também era esposa dele. Mas ele mentiu para o Faraó, ali dizendo que Sara era sua irmã. Então, não era um homem perfeito. Também ele obedeceu também a ordem de Sara, né? A sua esposa, que casasse com a serva Agar e dela ter um filho, que seria Ismael, trazendo assim a perfeição. Mas, porém, Romanos capítulo 4, verso 20 e 22, diz que, porém, a sua confiança era inquestionável, inabalável, né? A prova que estava sendo submetido certamente contribuiu para a perfeição do caráter, se tornar o homem da fé, como está escrito em Romanos capítulo 4, 20 ao 22. Deus provou a Abraão. No 22 a promessa é confirmada. Abraão não negou seu único filho. Nós vamos ter aqui que Hebreus 11, 19 disse, mas o patriarca depois obedeceu, mesmo sendo que o seu filho, o único da promessa, e ele fez pela fé, crendo que Deus poderia até os mortos ressuscitar. Hebreus 11, 19. Daí vamos ter aqui, o Deus viu a obediência de Abraão, né? Nessa lição. Está em Gênesis capítulo 22, verso 15 ao 18. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaac deitar-se, e o menino deitou sobre o altar, né?
E Deus aceitou aquele gesto que ele levantou o cutelo para amolar o seu filho, o sacrifício. Naquele momento, Deus ali preparou um cordeiro e renovou as promessas que tinha feito a Abraão. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 22, verso 15 ao 16. Terceira promessa de ser um grande nação se cumpriu, né? Então, vamos ver aqui que o povo judeu, ele é da origem de Abraão, ele cumpriu as promessas divinas. Jesus também é descendente de Abraão, e todos aqueles que Jesus chegar, como Zaqueu, como os filhos pródigos, ele sempre disse que esse também é filho de Abraão, são filhos de Abraão, porque os judeus, ele parte de filho de Abraão. As escrituras sagradas não mostram necessário que Jesus Cristo, né, filho fizesse semelhante à descendência de Abraão, está em Hebreus capítulo 2, 16 ao 18. Nós vamos também ver ali Hebreus capítulo 2, 17, capítulo 2, 17b e 17c, expiar pelos pecados do povo, nós somos sacerdotes, né? Nós vamos também ter aqui Abraão demonstrou lealdade, obedeceu a Deus, e o Senhor reafirmou mais uma vez suas promessas sobre ele. Deixou então que Abraão ofereceu o seu único filho, Isaac, em obediência. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 2, já falei, versículo 8, versículo 9, que Abraão, saiu no Monte Moriá, ofereceu o holocausto a Deus. E mandou que subisse o altar, né? O menino obedeceu, mesmo amarrando o menino também tinha fé, porque o menino aceitou ser amarrado, ele sendo um jovem, podia reagir, mas acreditou nas palavras do seu pai, dizendo que Deus ia providenciar um cordeiro. E o menino aceitou ser amarrado ali por um ato de fé. E aconteceu o desesperado, o milagre. Deus preparou um cordeiro. A morte de Sara, vamos ter aqui a morte de Sara. Sara morreu com 127 anos. Nós estamos estudando lá em Gênesis 23, capítulo 1. Sara, Abraão chorou muito por Sara, comprou uma terra dos filhos de Et, e ali sepultou a sua esposa. Essa terra dos filhos de Et, lá em Gênesis capítulo 23, verso 6, que futuramente foi chamado Macapela. E os filhos de Et ofereceram a Abraão, né? E Abraão comprou a parte dessa terra para enterrar ali os seus descendentes, né? Naquela terra está ali, não só Sara, mas aqueles que eram descendentes de Abraão, né? Jacó e Isaac, né? Louvado seja o nome do Senhor, na cova de Macapela, Gênesis 23, 8 e 9. Abraão deu um gesto de lealdade, de fé a Deus, ofereceu seu único filho. A conclusão desta lição é que, nesta lição, podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, né, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida, elevando precioso exemplo de fé, de coragem e obediência, tanto de Abraão quanto seu filho Isaac. Nos inspira a ser crente mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Está aqui as respostas do questionário, né? A primeira pergunta é: segunda lição, o que Deus pediu para Abraão fazer? Deus chamou o patriarca e determinou que sacrificasse o único filho em Moriá. Essa é a pergunta número 1.
a resposta da pergunta número 1. A pergunta número 2 é que Abraão questionou o pedido a Deus, o que ele demonstrou. A pergunta é essa: Abraão obedeceu sem questionar. Essa é a resposta. Ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. A pergunta número 3 é: o que Abraão disse para seus ajudantes? O que demonstrava a sua confiança? A resposta número 3 é: e eu e o moço iremos até ali, já havemos adorado, tornaremos a voz. Verso 5. Ele não disse tornarei, mas eu e o moço tornaremos a voz. Essa é a resposta. A número 4 pergunta é: por que era necessário que Jesus fizesse semelhante descendência de Abraão? Por que era necessário? A resposta é: era necessário para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote do povo judeu. Está no verso 17, parte B, para que expiar os pecados do povo. Verso 17c, interceder e socorrer aos que são tentados. Verso 18. A pergunta 15, que diz assim, segundo Gênesis 23, 8 e 9, qual o local da morte de Sara? E você vai responder: em Kiriat Arba, em Hebron, na terra de Canaã. Essa é a lição número 7. E você deve aqui aprender sobre a vida de Abraão, o sacrifício do seu filho Isaac, as explicações e a morte de Sara, né? Que você possa aprender que todos os judeus são descendentes de Abraão, e quando Jesus também é descendente de Abraão, somos sacerdotes para perdoar os pecados de muitos. E todos aqueles que Jesus chegava com o caso de Zaqueu, e diz: esse também era filho de Abraão, é filho de Abraão, e a salvação entrava naquela casa. Que Deus vos abençoe, que essa lição seja de elevo espiritual para a tua vida, em nome de Jesus.